Da voz, sabia? Hoje é o Dia Mundial da Voz. E será que o nosso ouvinte sabe como cuidar bem da sua voz? Você que eu tenho certeza que sabe, afinal, trabalha com a voz, né? Precisa da voz para trabalhar, mas muitas pessoas que não acreditam que não precisam da voz para trabalhar, porque na verdade a grande maioria dos profissionais aí precisa da sua voz, seja para lidar com o cliente ou como nós fazemos para comunicar, para passar informação. A maioria das pessoas, portanto, precisa sim, a voz é um dom que nós temos aí e nós precisamos cuidar. Será que todo mundo sabe como fazer isso, Kika? E o repórter Magno Nunes entrevistou a fonoaudióloga Fernanda de Moraes, da VoiceCare. Magno, boa tarde. Boa tarde, Kika. Boa tarde, ouvintes da Rádio BVP. Estamos comemorando neste dia 16 de abril o Dia Mundial da Voz. E eu vim aqui soltar a minha voz para dar dicas valiosas aos nossos ouvintes colaboradores da Rádio BVP. E para isso, eu fui atrás de uma das pessoas que mais entendem da matéria. Estou junto com Fernanda de Moraes, que é fonoaudióloga e vai desvendar todos os mistérios desta ferramenta muito importante que é a voz. Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio BVP. Boa tarde, Magno, boa tarde, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, vamos já desvendar de cara. A importância da voz, a gente sabe que principalmente para o nosso ouvinte colaborador, que é aquele corretor, que é aquele superintendente que fala bastante, a importância da voz ela é fundamental. E hidratar a garganta, pelo menos aí a cada 15 minutos, é o ideal. Estou certo ou estou errado? Certíssimo, corretíssimo, Magno. E a água é o ideal para isso. É claro que chás, a base de flores, frutas também são super indicados. E existe uma forma de hidratação que é até melhor do que tomar água. Você conhece essa forma? Não conheço não. Qual que é? Que é a inalação com soro fisiológico. Muito indicada, porque quando a gente consome a água não passa nas nossas cordas vocais, passa no tubo de trás. Então, até hidratar a voz, hidratar as cordas vocais, demora muito tempo. Já quando a gente faz a inalação com soro fisiológico, o vapor úmido vai direto para as cordas vocais. Então, a hidratação ela é instantânea, imediata. Tanto que muitos cantores hoje em dia, 1 hora antes dos shows, costumam fazer a inalação com soro fisiológico. Então, fica a dica super importante: água e inalação. Olha que interessante, essa dica da inalação eu não sabia. E você tem alguma outra dica para aquele nosso ouvinte, Fernanda, que fala o dia inteiro, que atende telefone, que está na reunião, que tem que às vezes esticar um pouco o seu horário de trabalho por causa de reuniões que duram horas e horas? Tem algumas outras dicas que você pode passar para o nosso ouvinte colaborador para cuidar bem da voz? Sim, várias outras dicas. Primeiro, ficar atento aos sinais que a voz emite. Às vezes a gente fica com uma rouquidão por um tempo longo, ou vai engolir a saliva e sente uma bola na garganta, se incomoda para falar, ou aquela sensação de pigarro o tempo todo, que atrapalha bastante na comunicação, nas reuniões, no contato com as pessoas no dia a dia. Primeiro é ficar atento a esses sinais, e se eles persistirem, procurar um profissional. E outros cuidados já relacionados à comunicação, o uso da voz na comunicação, é enfatizar o que é importante, variar a voz, fazer pausas bem colocadas, articular muito bem os sons, além, claro, de cuidar muito bem desse precioso instrumento de trabalho que nós todos usamos tanto no dia a dia, que é a nossa voz. E, Fernanda, vamos agora falar da parte ruim, que é o que tem que ser evitado, né? Tem que evitar tomar água gelada, isso que a gente já sabe. Não pode tomar também bebidas muito quentes, afinal isso pode prejudicar a mucosa da boca. O que mais que o nosso ouvinte colaborador pode evitar para ele impedir que a sua voz seja alterada? Olha, outras dicas bastante interessantes é evitar alguns alimentos. Por exemplo, alimentos muito pesados e condimentados antes de usar a voz profissionalmente. Então, vamos supor que eu tenho uma reunião às 3 da tarde e às 2 horas vou almoçar feijoada. Com certeza não vai ser a melhor refeição, porque vai deixar meu estômago pesado, muita dificuldade para respirar, vai dar aquele sono, minha articulação também não vai ser a melhor e nem o som da minha voz. Outro cuidado importante que a gente deve evitar, outro alimento, além dos alimentos pesados e condimentados, são os derivados do leite. Então, leite, iogurtes, danones, os derivados.
e até o cafezinho, que eu sei que na empresa a gente costuma consumir bastante, para ficar acordado, para liberar aquela adrenalina. Todas as vezes que a gente consumir esse tipo de alimento que deixa a saliva mais grossa, mais viscosa e provoca o pigarro, o ideal é que a gente compense, se não puder evitar, tomando mais água para diluir a saliva e não ter esse tipo de prejuízo na hora de falar. Muito bem, então, esse foi o nosso especial sobre a Semana Internacional da Voz. Fernanda Moraes veio até os nossos microfones para nos dar dicas valiosas e eu deixo agora, Fernanda, os microfones da Rádio BVP abertos para você deixar uma mensagem final a todos os ouvintes colaboradores da Rádio BVP. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui sobre os cuidados com a voz. Lembrando que a voz transmite muito das nossas emoções, das nossas intenções, das nossas verdades. Então, que a gente use essas verdades de uma forma bastante intensa, no jeito de falar também, não só nas palavras, usando muito bem a voz. Eu deixo os meus contatos para quem tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, que é o e-mail fernanda@voicecare, voice com C, care.com.br. Muito bem, contamos então com a participação de Fernanda de Moraes no Jornal BVP para falar sobre os cuidados que temos que ter com a voz. Afinal, hoje é o Dia Mundial da Voz. Eu devolvo a bola para você, Kika.